Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do podcast Visão 2030. O podcast que trata sobre a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável na sua dimensão ambiental, institucional, econômica e social. E também, né, sobre assuntos pertinentes da questão dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e um parecer, vamos dizer assim, da nossa região sobre esses assuntos. E tratando também sobre esses assuntos, tem a política, né? Boa parte da nossa Agenda 2030 hoje, ela depende, boa parte não, quase que a sua totalidade, ela depende de políticas públicas, ela depende de parlamentares, tanto homens e mulheres, capacitados e engajados com a agenda, e também a questão de implementação e territorialização dos ODS, que tão importante é. E hoje o nosso tema é ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, que entra a questão política, né? E também vamos dizer assim, um parecer geral sobre a questão, panorama político, panorama social, ambiental, institucional e aí sucessivamente. E nesse sentido, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, que é o parlamentar aqui da região de Criciúma, da Câmara de Vereadores daqui de Criciúma, o Daniel Formentin. O Daniel Formentin, ele tem tá construindo não uma carreira, mas sim um legado político muito interessante, eu venho acompanhando ele. E é muito importante a gente trazer essas pessoas engajadas, trazer essas pessoas que representam de fato as causas populares, as questões da sociedade e a melhoria cada vez mais da nossa cidade, do nosso bairro, município e aí sucessivamente nossa região. Daniel, pode se apresentar para o pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando contigo hoje. É um prazer imenso. Eu que te agradeço, Fernando. Fico muito lisonjeado, acho que já me apresentou, mas para as pessoas que não me conhecem, eu me chamo Daniel Formitim Bonifácio, sou advogado, fui líder comunitário, nasci aqui na região da Grande Rio Mânia, na cidade de Criciúma, lá na Colonial, um bairro pequeno, Hum. tem um passivo ambiental. Costumo dizer, às vezes na Câmara de Vereadores, eles até me apelidaram do filho da perita. Aham. E eu me sinto acredito que hoje esse bate-papo vai ser excelente e muito construtivo. Uhum. Daniel, eu acho muito interessante. Eu te conheci ainda na campanha, lá em setembro, no ODS na Prática, que nós estávamos fazendo o Movimento Nacional ODS lá no Parque das Nações. Ontem. E achei muito interessante a tua bandeira, achei muito interessante todo a tua iniciação ali, e ainda também com a ajuda Da vitória da da nossa Vitória aí, que está aqui hoje te acompanhando, a tua assessora, uma pessoa também que fez um trabalho excelente lá no movimento, ali pela Esquimó, pelo pessoal que ela representava, e é muito importante, vamos dizer assim, essa questão e esse debate. Daniel, é a tua primeira vez na política, eleito? olha, eu não fui eleito, eu fiquei de suplente e numa conjuntura política ali no partido, a Dude Uhum, Sônia, que é uma pessoa maravilhosa, sim. assumiu a Secretaria de Assistência Social e acabei, acho que numa questão dos destino, Uhum, assumindo a Câmara de Vereadores. É a minha terceira eleição, a minha primeira eleição eu tinha 18 anos, era estudante. Em 2020 fui candidato novamente, porque essa teimosia, né, que há na aham, gente, acabei não sendo eleito, mas fiquei na Câmara de Vereadores por 30 dias. E na eleição do ano passado a gente teve alguns percalços. Eu sofri uhum. um AVC isquêmico, quase morri, fiquei internado, então isso nos atrapalhou um pouco. Mas quis o destino ou a providência divina que eu estivesse na Câmara de Vereadores contribuindo para o debate ali. Mas é a Show. minha primeira vez mesmo, assim, efetivamente na Câmara de Vereadores, né, Uhum, com uma estrutura e com o apoio de um partido político, né. que legal. É muito bom, e assim, é uma história conturbada, né, vamos dizer Conturbada. assim,
mas que teve os seus, vamos dizer assim, as suas glórias ali, né? Conseguiu ali. Sim, a eleição do ano passado na cidade de Criciúma, ela foi uma eleição muito polarizada, né? Uhum, A gente teve alguns percalços, algumas prisões. O meu partido, o PSD, ele tinha uma bandeira que era da continuidade, mas não do continuismo. A gente tinha um candidato, que era o Aleuda uhum, Silveira, e chegou em meados de abril, o partido fez uma opção correta, escolher o Vaguinho, que sim. era alguém que estava preparado, e o Uhum, nosso vice-prefeito Salés, que é ligado às comunidades. Então essa junção, ela foi vitoriosa nas urnas, né. uhum, Os nossos adversários, eles estavam sempre na frente das pesquisas, e isso não dá para negar, né. A cidade, talvez, ela ficou reflexiva desse aham, momento de transição do prefeito Clédio Salvador, mas a cidade entendeu o recado que o Vaguinho ele quis passar, sim. de um político jovem, alguém do diálogo e preparado. Então a gente saiu dessa eleição, alguns percalços, mas ela Aham, ocorreu tudo certo dentro tudo do certo. cenário político, né. Aham. Isso é bom, é uma maravilha. E falando na questão da política, Sim, você aí tá na Câmara de Vereadores, ah, nós sabemos que você tem um debate bem interessante, traz as suas bandeiras, né, a flor da pele e defende, está correto. E para o pessoal aí de casa saber, quem vai também ouvir ou consumir o produto pelo YouTube, rádio e sim. aí sucessivamente, quais as suas bandeiras? A bandeira de atuação do Daniel, quais são? Quais são? As minhas bandeiras hoje, elas estão pautadas às vítimas de violência, discutir a cidade num todo, né. Uhum, A questão econômica da cidade, a gente tem que preparar a cidade de Criciúma para o futuro, e o futuro é hoje. uhum, Uma nova matriz econômica, com a reforma tributária, com esse nosso federalismo muito centralizado na União, é discutir a cidade. A gente tem um passivo ambiental muito grande em Criciúma, decorrente à exploração do carvão na década de último século uhum, até 1990, né? sim. Então, as minhas bandeiras são essas. E principalmente combater a hipocrisia e o discurso fácil na política. Já quero dizer para a população que o meu perfil é aguerrido, mas não contem comigo para mentir Uhum. ou fazer as pirotecnias Ah, que hoje a gente se habituou, infelizmente, né? uhum. A vida de um político hoje é feita apenas em um corte. É. As pessoas, elas te definem ou como comunista e nunca leram nenhum livro do Uhum, comunismo, ou como fascista, e isso é muito lamentável. Eu vim de bairro, a minha discussão na cidade é descentralizar, uhum, é, é pensar a cidade de Criciúma, não do centro, mas dos bairros como um todo, e é isso que a gente está precisando. E o meu mandato é do meu partido e eu estou na Câmara de Vereadores para defender o projeto político que foi eleito da urna. É sim, defender o nosso governo. sim. Paguinho e Salésio, que é o governo de frente para o futuro. Não, Esse é o sim. meu objetivo. Uhum. Eu acho interessante que quando a gente fala do período eleitoral, ah, muitos políticos hoje são pavão, né? Só ergue aquela coisa colorida e no fundo, eles não são o que representam ou o que eles defendem. E nesse sentido, você falou ali da questão da ou comunista Ou ou fascista, fascista né? E deu, não tem mais ou não tem o pessoal social-democrata, não tem mais o de centro-direita, centro-esquerda. Hoje fica muito complicado. E você veja aí, analisa isso dentro do cenário político, nos bastidores aqui dentro de Criciúma. os bastidores da política é muito diferente do que acontece no plenário ou no embate, né? Aham. Mas eu fico muito triste. O meu partido, eu acredito na social democracia, Uhum. né, e no arrojo fiscal. Uhum. É o quê, né? É o estado de bem-estar social, Sim. educação, saúde, segurança, né? E
o comprometimento com o orçamento, as contas públicas, né, Aham, porque tu não pode gastar mais do que tu arrecada, né, aham. porque o dinheiro não é teu, é do povo, tem que ter a eficácia na gestão, né. Uhum. Mas no plenário e nos debates acalorados, principalmente na internet, a população é muito levada a erro. É. Por quê? Às vezes o político se apresenta como um espectro ideológico, mas nos bastidores não é isso. Uhum. A gente pode ver essas contradições em alguns partidos, né? Existe o Partido Liberal, que é o Uhum. PL, que hoje é o meu partido, que é o 55 Uhum. PSD, a gente rivaliza em algumas regiões. Uhum. O PL, em tese, era para ser um partido liberal. Uhum. Mas se tu for ver o perfil de alguns membros do PL, Hã. tu vê que não tem nada a ver com liberalismo. Sim. Isso acontece dentro da esquerda, isso acontece dentro da direita, Uhum. é natural, mas o que me entristece é esse recorte, essa dicotomia Uhum. do bem e do mal, ou de nós contra eles. Isso eu não quero levar para a minha vida política. Uhum. Isso tem um ônus também, né? Porque o político de centro de direita ou centro-esquerda, ele sofre um ônus, porque ele não entra nessa onda do recorte. Aham. Eu não costumo taxar as pessoas ou fazer só um recorte do Fernando, porque Uhum. de uma fala isolada. Isso tem um ônus, mas eu acredito que estou no caminho certo de ouvir, né? Aham. E defender aquilo que eu acredito, mas sem hipocrisia. Minha meta na Câmara de Vereadores é combater a hipocrisia. Que bom. E referente a isso, o combate da hipocrisia, a gente sempre analisa. Criciúma, ela foi um processo de, se a gente vê a questão urbana, de higienização, né? Ah, as pessoas que estavam mais ao centro da cidade, que eram pessoas com vulnerabilidade social, foi realocada para outras regiões da cidade. E aí nós temos hoje bairros com vulnerabilidade social alta. Você vê ainda essa vulnerabilidade alta em alguns bairros aqui de Criciúma? Ainda nós temos essas problemáticas? Como é que está a situação? Sim, as cidades são feitas de as contradições, né? Uhum, A cidade de Criciúma, ela enfrenta algumas dificuldades na área social, justamente por isso que a pessoa certa, uhum, nesse momento, é a nossa secretária Dudy Sônico, sim. que ela tem formação, assistente social, ela é Uhum, assistente social por formação, né? uhum, Ela tem essa bandeira de um mundo mais justo e alguém que eu admiro muito. O prefeito Vaguinho, o nosso governo, ele está comprometido com essa sim. pauta, tanto é que se discute dentro do nosso governo a Uhum, construção e ampliação dos CRAs, que uhum, nada mais é do que um serviço de assistência básica, de fortalecimento dos vínculos, e ele é ligado aos territórios. sim. Atualmente, na cidade de Criciúma, a gente tem 6 e me parece que vão ampliar o Uhum, número. Então, a DUD tem trabalhado bastante. Mas a cidade de Criciúma é feita de contradições, né? A uhum, gente tem o centro da cidade, onde as discussões, as políticas, o núcleo do poder e fato uhum, acontece, mas a gente tem os bairros, a gente tem a zona rural. Essa eleição, a zona rural, ela saiu muito fortalecida, sim. elegeu, se eu não me engano, 4 Uhum, vereadores. Então, há essas contradições. Há alguns bairros que possuem a vulnerabilidade social, mas eu acredito e sou sempre muito esperançoso de que a gente vai conseguir. uhum, Porque o objetivo do Estado, né, o objetivo da política e da cidade, ela tem que ser só um: a justiça social. uhum, Olhar para as pessoas e ver as pessoas com dignidade. Olhar para a criança lá do Renascer ou do Paraíso, enxergar e dizer: essa criança ela merece uma oportunidade. Ela precisa ter essa oportunidade de fazer o seu próprio destino e não ficar uhum, só na retórica, Fernando. sim. A gente precisa avançar muito na questão social, mas eu tô confiante que com a secretária Dudy Sônego ela vai dar conta do recado e não tenho dúvida que daqui 3, 4 anos a gente vai olhar para trás Uhum, e dizer: olha, valeu a pena ir para a urna, valeu a pena defender essa bandeira. Mas a cidade de Criciúma realmente ela tem essas contradições, né? uhum, Mas a gente acredita que vai avançar. sim.
A gente vê, é uma pauta muito importante, a gente sabe disso, né? A questão do, do bem-estar social, né? Você defende essa pauta. O governo municipal hoje defende essa pauta também. E a Câmara de Vereadores como um todo? Bom, a Câmara de Vereadores, ela defende também essa pauta. Uhum. Eu acredito que todos os vereadores que foram eleitos estão ali, eles têm uma visão de mundo, mas eles compartilham também algo comum, Aham. que é o bem das pessoas, né? Sim. E não pode ser diferente disso. Aham. Como eu falei, a política, ela é muito dinâmica. Uhum. As pessoas são eleitas, né? Elas têm uma visão, uma vivência de mundo. Eu tenho uma criação de um bairro pequeno, né? De um passivo ambiental, de, né? A Pirita. Então, a Hum. minha criação, ela é muito diferente de alguns vereadores que nasceram talvez no centro da cidade ou na zona rural. Nasci em um bairro pequeno, então Uhum. minha experiência de vida e talvez o recorte que eu faço do mundo seja diferente do A ou do B. Sim. Mas eu acredito que a Câmara de Vereadores ela tem que estar comprometida com isso, né? Com o bem-estar das pessoas, né? Sim. Que bom. A Câmara agora está providenciando a sede, né? Sim, A sede. Eu acho que é de extrema importância. O pessoal estava esses dias comentando. Eu acho que é de extrema importância a Câmara ter a sede própria. Em alguns pontos ela é necessário, né? A gente sabe que lá onde está é alugado tudo, mas fica até meio fora de mão para a própria população, se a gente analisar, né? O deslocamento, quer participar de uma audiência, alguma coisa, o cara se perde até no elevador, vamos dizer assim. Em alguns pontos ela é necessária. E tratando sobre essa questão de ser necessário ou não, a gente sabe que o Observatório Social, FORCRI e aí sucessivamente, vem pautando uma Câmara mais técnica, com uma equipe mais técnica, de retaguarda, vamos dizer assim, para até melhorar a eficiência, tal. É o que eles dizem, né? E eu queria saber de você, não tem? O que que você acha dessa pauta, dessa discussão? bom, a Câmara de Vereadores ela tem avançado bastante e Uhum, conversado. A nova sede, né, isso vai democratizar o uhum, espaço, o acesso da população, né? Ela uhum, vai sair de uma região central e vai ali para o São Luís, onde está aham, o executivo e o judiciário. A questão, a reformulação da Câmara de Vereadores é de suma importância. Os vereadores já têm se uhum, conversado sobre isso, mas a questão de tornar a Câmara ela mais técnica ou não, a gente tem um quadro de servidores excelentes. uhum, A gente não pode negar. Mas faz parte da dimensão política também a política como um todo, né? O pensar, que daí não envolve a questão técnica, uhum. envolve o debate político. Mas a Câmara ela tem avançado. A nossa Câmara de Vereadores é uma das mais enxutas. Sim. E eu acho que é legítimo a pauta do Observatório Social ou da Frocri, mas não quer dizer que a gente concorde 100% com esse Uhum. recorte, né? A gente acredita sim no arrojo fiscal, eh, a gestão dos recursos. Por outro lado, a gente precisa de um poder legislativo forte e atuante. Isso. Porque o poder legislativo em uma democracia é o, eu creio que é o poder por excelência, porque está ali a representatividade do povo. Aham. Mas esse debate da Câmara enxuta, do número de vereadores, a Câmara, a contratação de servidores e salário, isso é um debate que sempre vai existir, né? Com certeza. E ele é muito, como é que eu vou te dizer? Às vezes esse debate acaba saindo do contexto Uhum, de que realmente é, né? É a minha visão. Mas eu acredito que é um pleito justo. A uhum. sociedade, ela tá de olho, né? Aham. Nos políticos, principalmente com o avanço da internet. Isso é Sim. legítimo. Aham. E penso que deve se questionar, né? E a Uhum. Câmara tem uma posição, mas em última instância a Câmara sempre ouve o povo porque é um poder político, né? É. São temas, né, que é uma construção. É uma É, construção, como é. você fala.
E hoje, como você falou assim da questão da internet, né? A internet hoje ela é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Ela é uma quimera, né? Se a É. gente analisar, porque hoje nós temos a oportunidade de ter um programa voltado à sustentabilidade, um podcast voltado à sustentabilidade que também vai ao ar nos sábados, nos domingos e também vai ao YouTube, graças à internet, né? E graças ao Alisson ali que está ali também ajudando a gente, né, Alisson? Sim. É, então a gente tem todo esse processo. E também tem a questão de discussão, né? Mas também ao mesmo tempo a gente vê cada fenômenos estranhos, né? Que assim o Padre Quevedo acho que nunca chegou a ver na Hum. internet, porque são situações complexas, complicadas. O discurso de ódio, que a gente cada vez vê mais e mais. Eu acho que hoje nós estamos com uma taxa muito alta de pessoas que tiram a própria vida, né? Na nossa região, na REC e também em Santa Catarina. O nosso almanac ele fez o levantamento com dados de 2024 e agora no final, no começo de 2025 é alarmante. E boa parte disso a gente sabe que tem o cyberbullying, tem o bullying, tem a questão do discurso de ódio, uma série de situações que às vezes a internet potencializa. Excelente. E o que me preocupa é os jovens. Quando você fala na bandeira econômica, né, a transição econômica que a nossa cidade precisa, primeiro eu quero saber como do teu pensamento essa transição econômica, né? E depois nós vamos ver a questão dos jovens. Não tem, porque hoje tem um alto índice de desemprego entre os jovens, mas também a gente vê que eles estão desmotivados, né? Desmotivados não para só o emprego, mas desmotivados como cidadãos, né? É. A questão a internet, para a gente fazer um recorte, ela é importante, ela gera também Uhum. seus ônus e bônus, né. A gente tem um excesso de informação, mas as pessoas não conseguem filtrar, Né? né, e fazer uma reflexão. A questão a internet, ela conectou as pessoas, mas ao mesmo tempo não quer dizer que essa conexão é real, Uhum. né. Eu gosto muito do Bauman, né, que ele escreve A Vida Líquida, o Amor Líquido, é justamente isso. Às vezes eu tenho nas minhas redes sociais Aham. 5, 6 mil seguidores, mas na vida real, que é a vida do ser humano, não tenho nenhum amigo. E a internet, ela gera essa falsa sensação Uhum. de estar rodeado por pessoas. Então são essas contradições da vida, né. A questão do jovem, há um conflito de geração, né. Uhum. E não é de uma geração e outra, é de várias gerações que estão aqui É vivas, né. verdade. Eles dizem a geração Z, a geração Millennials, a geração não sei o quê, Uhum. mas há esse conflito, porque o adolescente, né, o homem e a mulher que nasceram na década de 90, eles têm uma visão, diferente daqueles que nasceram lá em meados de 60, Uhum. 70, já é um choque. Aqueles que nasceram a partir dos anos 2000 já tem uma nova vivência de mundo, e a gente tem essa nova geração ali dos Isso. 14, 15 anos que nasceram em 2010 nesse boom da tecnologia. Aham. Então, o mu essas gerações elas entram em conflitos, né. A questão do jovem estar desmotivado, Fernando, eu vejo muito a questão de perspectiva, né. A gente vê na política que é um discurso de que o Brasil não presta, de que o nosso país é ruim, Uhum. de que as coisas não acontecem, e o jovem acaba ficando desmotivado, né. A transição econômica, penso que na cidade ela deve se dar de 2 maneiras. Uhum. Esse viés da tecnologia, Sim. a gente agregar as indústrias de tecnologia, que elas não demandam, né, de uma mão de obra muito concentrada, Uhum. mas elas demandam uma mão de obra técnica. Ou pensar numa nova indústria de base,
Uhum. mas essa nova indústria de base tem que também se avaliar, né? É. Se é essa dinâmica do mundo, né? Ó, em alguns estados, o governo federal optou numa indústria de base dos automóveis. Então, ele concedeu Uhum. isenções, né, incentivos para que as fábricas de automóveis elas se instalem novamente. Há um impacto imediato disso, de geração de emprego, mas a longo prazo é sustentável essa matriz econômica? Essa pergunta também que eu faço. Uhum. Do jovem na nossa região, o que a gente tem discutido na Câmara de Vereadores, entre alguns vereadores no bastidor, Fernando, é a questão da a qualificação, do ensino técnico qualificado. Por quê? Muitas vezes o jovem hoje, ele não quer ficar simplesmente preso em uma empresa e trabalhar durante 20 anos como o pai dele ou Uhum. como o avô dele fez, entendeu? Ele quer conquistar o mundo, né? Sim. E a internet ela gera também essa contradição, que é a sociedade de consumo. O É. jovem ele vê na internet cantor de rap, né, com medalhão de ouro, Uhum. funk, ou seu artista preferido, vivendo naquela vida, né, um pouco mais ostensiva, né, de luxúria, e ele também ele almeja aquilo, mas ao mesmo tempo dificilmente ele vai acessar aquele padrão de vida, né. Verdade. Então, eu penso que a gente tem que hoje na nossa região é qualificar o nosso jovem, o ensino médio técnico e profissionalizante. Por quê? O ensino médio, quando a pessoa ela é qualificada, ela vai pegar numa indústria ou numa empresa, a renda salarial ali dela já vai sair de 3, 4 mil reais para frente. Uhum. Acho que é isso que está faltando. E depois o jovem, ele indo se aperfeiçoando, né? Ele fazer um curso superior. Mas o que nós estamos precisando na nossa região é mão de obra qualificada. Sim. Algumas profissões elas estão se acabando. O soldador, o Uhum. caldeireiro, o torneiro mecânico, o É. fresador, o mecânico industrial. E embora são essas profissões, elas demandam esforço físico, mas a rentabilidade financeira é muito É muito grande. grande. O caldeireiro hoje ganha 7, 8 mil reais, um Uhum. caldeireiro experiente, né? Fresador, aí Um vai. torneiro. Então, a gente tem que pensar isso. Uhum. Questão do suicídio, se as eu ainda não tenho uma visão ainda muito formada da causa do problema, É. entendeu? Alguns vão atribuir a questão espiritual, Uhum. outros vão atribuir a questão da coragem da pessoa se dispor, da própria vida, que ela é dona de si, que daí entra no discurso mais liberal. Aham. É, mas acredito que há alguns fatores que têm potencializado isso. Uhum. Agora, hum, eu não consigo te dizer aqui nesse podcast Aham. a causa, né, do aumento, né, a É, tristeza, a depressão. é difícil. A doença do século, que É, é as doenças mentais, né, isso. que é a ansiedade, a depressão. Uhum. E eu li um estudo que 70% da população hoje do Brasil ela sofre de ansiedade. Até uns 2 anos atrás eu não sabia o que era ansiedade. Hoje eu tenho muitas vezes crises de Aham. ansiedade e é muito ruim lidar com isso, né. É. Então, do jovem, o que eu vejo é essa falta de motivação é justamente de não ter esperança de um futuro melhor, de tu não conseguir se enxergar daqui 5 anos, ou de tu não conseguir porque o jovem ele tem a força, né, a vitalidade da vida, né, É. a da mudança, né. É por isso que a gente analisar no debate político, as coisas mudam quando o jovem quer mudar, né. Porque daí ele vem com novas ideias, com uma Aham. outra perspectiva de mundo. Isso gera um conflito também, que é esse Oh. conflito geracional. Isso é verdade. Mas eu sou um apaixonado pela juventude, eu tenho esperança nos nossos jovens e acredito que não tenho a resposta de todos Aham. os problemas e como a gente vai encarar,
Mas o que está faltando é justamente o jovem ele se sentir esperançoso de um projeto de país, de um projeto Isso. de comunidade, se integrar na comunidade onde ele vive. Aham. Tem o tem um desenho, acho que é o Irmão do Jorel, alguma coisa Ah, assim, o que irmão do eles Jorel. perguntam, a professora diz: se nós não fizermos a nossa parte, a sociedade Verdade, não? entra em crise. Entre Aí as crianças tudo se apavoraram, aí ela disse ela disse para as crianças: "Calma calma pessoal, calma criança, que a gente já entrou em crise faz anos, a sociedade já entrou em crise". Aí a gente analisando essa fala que tu fizesse, esse pensamento que veio do desenho, acho que a nossa sociedade como um todo, ela já está em crise existencial, né? Se a gente avaliar até o Bauman que você falou, modernidade líquida e aí sim. sucessivamente, e as estruturas como estão hoje, se ela não tiver, acho que ela está se aproximando. É, eu eu sou sempre esperançoso, né, eu nunca digo que no passado era melhor do que hoje, né, mas há essas contradições. Igual se hoje eu vou usar muito essa palavra, né, redundante, que é a contradição. É. A sociedade ela está experimentando um processo diferente, Isso. Aham. que é de um questionamento maior, de impotência diante do cenário político e de mudar a própria existência Uhum. por N fatores, que muitas vezes não depende só do estado nacional aonde ela está vivendo, ou Aham. da própria cidade, ou da própria vontade política. Uhum. Hoje o mundo é um mundo multilateral, Sim. né? Que as tomadas de decisões que acontecem nos Estados Unidos, na Europa, na África, em qualquer região do mundo, elas podem afetar significativamente, né, Aham. a minha vida aqui na cidade de Criciúma, no bairro Laranjinha. Sim. E a sociedade ainda não está acostumada com isso. Agora, que a contradição, que a sociedade ela está entrando em crise, eu não sou tão alarmante, mas a sociedade ela tem que se questionar, né. Aham. O povo tem que essa palavra povo também, é há um jurista alemão, Miller, que ele escreve: "Quem é o povo?", né, Aham. a área do direito, né. Mas o povo como se, né, a sociedade ela está experimentando esses choques de contradições do mundo moderno, né, Sim. contemporâneo com um acontecimento que acontece lá no Oriente Médio, aumenta o preço da gasolina aqui, né, tira a renda das famílias. É assustador. Hã. Viver é um desafio, né, mas eu sou É. esperançoso. Aham. Agora, não tenho a resposta para tudo, talvez pode ser que esteja equivocado, mas é Não. isso que eu faço esse recorte. Aham. É interessante porque hoje a gente precisa, na minha opinião, a gente precisa cada vez mais disso, incluso dentro da política. Esses debates eles têm que ter, né? Porque, parece um debate meio filosófico, mas política ela é muito filosófica também. Sim, Ela tem a sua característica que ela influencia a sociedade. O que está acontecendo, por exemplo, entre a Ucrânia e a Rússia é político. político. Porque não nasceu da senhorinha de um lado da cerca e a outra e foram Sim, se matar lá. Não. É uma situação estrutural de países que não foi resolvido e uma série de coisas. Né? Você abriu o leque é gigante. O que nós temos no nosso país, ele também é político. Não hoje, o grande problema do Brasil, se nós analisarmos, é a política. É a estrutura, o status quo de como está a política no momento, que daí influencia na economia, trava algumas outras coisas e aí fica aquela situação da polarização, né. isso da polarização e a gente vive um momento Aham. eh, de questionamento das próprias instituições que estão estabelecidas, né. Até 50 anos atrás, o poder judiciário ele era ele só agia ele agia na provocação, né, cara, sendo provocado, né. Aham. A partir da década de 80, né, o poder judiciário no Brasil, Uhum. vou dar um exemplo, ele começou a fazer muito parte da população e às vezes as decisões que são tomadas, elas interferem na seara política, né.
Há um enfraquecimento também das instituições que é natural esse questionamento, né? Sim. A gente vive um momento conturbado. Há alguns juristas que dizem que a crise entre os poderes se chama o jogo duro constitucional. As instituições elas vão forçando até no limite as suas atribuições. Isso gera um conflito na sociedade, Uhum. é um conflito político. Então a gente vive esse caos institucional, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, os Sim. países aqui da América, né, da América Latina. A gente vê que os fóruns internacionais hoje já não conseguem dar as respostas Uhum. esses conflitos que tu, né, Aham. mencionou. O mundo hoje se torna perigoso justamente porque o multilateralismo ele está sendo enfraquecido. Sim. Os países, essa nova política, esse novo discurso nacionalista que tem, ao meu ver, que contamina Uhum. o mundo, que sai de uma seara internacional de resolução dos estados, Uhum. ele, ele já não tem mais conseguido dar a resposta. A gente vê o Conselho de Segurança da ONU, né? Aham. As resoluções elas não são cumpridas. Não. E agora, Fernando, se tu me perguntar Saúde. o que, que vai acontecer no Aham. mundo, é de uma insegurança. É como eu te falei, a gente vive um período Isso. de questionamento das próprias instituições. Isso entra no debate político, Uhum. do próprio status quo, né? Essa mudança, alguns querem mudança, outros querem continuar Uhum. da mesma maneira que se encontra hoje. E não existe uma fórmula mágica, não existe uma fórmula mágica para resolver esse problema. Uhum. Hoje no Brasil a gente está muito acentuado ó, entre o poder executivo e o legislativo. Isso gera uma contradição enorme, justamente por isso que o país muitas vezes está travado. Aham. O presidente da República hoje, a gente pode analisar as dificuldades que o Bolsonaro teve na gestão Uhum. dele, de querer implementar as suas políticas e visão de mundo, as dificuldades que o Lula está sofrendo, justamente a gente vive um presidencialismo de coalizão, Aham. mas ao mesmo tempo a nossa Constituição ela é voltada ao pa- parlamentarismo, Parlamentarismo. porque Aham. o Congresso tem muitas atribuições. Isso gera também um conflito de instituições. A Sim. gente tem um poder judiciário muito atuante. Uhum. Eu posso te dar um exemplo que repercute também na questão do poder executivo, que é a judicialização da saúde, Sim. a judicialização da educação. Ora, não, eu ainda não tenho uma visão ainda formada, né, mas eu acredito que o, o mundo ele está passando por esse processo de questionamento das instituições. Sim. Agora, em que isso vai dar, não sei. Aham. E trazendo para cá também, como você falou, a questão econômica ali, uma das suas bandeiras, né, a transição econômica. Eu acho que a nossa região aí ela tem muita oportunidade. É. Nós tivemos aí, eu não critico, mas eu vejo com não, não foi bem usado, vamos dizer assim. Nos últimos anos a gente empregou muita força, recurso e até, vamos dizer assim, benefícios para as universidades e para dar suporte também para os alunos até a graduação. Mas esquecemos os cursos técnicos. Se a gente analisar, eu acho que dificilmente nos últimos anos abriu um ou mais CEDUPs em Santa Catarina e os CEDUPs agora estão tendo uma reforma, tal, mas ficaram muito tempo esquecidos, né? E automaticamente a tecnologia das salas, laboratórios e aí sucessivamente. Você não acha que tem que ter um plano
né, mais arrojado, não só aqui na questão de Criciúma, mas também em toda a região, para potencializar de novo os SEDUPs, as escolas técnicas, parcerias com escolas técnicas particulares e aí sucessivamente, até para pegar esses alunos que normalmente quem vão querer é os que estão em vulnerabilidade social, para fazer esses cursos, a qualificação, qualificar a mão de obra deles para o mercado de trabalho nessa nova nessa nova característica econômica que nós vamos ter. Criciúma vai ter que passar por isso? Olha, sem dúvida nenhuma, né? Eu levantei esse debate da educação. Eu sou favorável à democratização do ensino superior, isso se avançou bastante. Uhum. Em Santa Catarina, o governo do estado criou a universidade gratuita, mas esqueceu da competência constitucional, É, que é cuidar do ensino médio. é. Um estado de Santa Catarina que é pujante, que é um estado pequeno, que é uma das maiores economias. Se tu analisar, né, o território, Aham. a população, Santa Catarina está muito à frente em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo o ensino médio um caos. Isso. A gente está em 17º lugar no Uhum. IDEB nacional. Isso é ruim, Uhum. porque a política ela pode mudar a vida das pessoas e tanto ela pode atrapalhar a vida das pessoas. Uhum. A gente vive um problema da evasão escolar, Sim. principalmente do jovem que é no ensino médio. Uhum. O Brasil ele tem que fazer essa reformulação. O Uhum. que a gente quer para o futuro? Uhum. Atualmente, Santa Catarina, ela focou nos cursos superiores e esqueceu da atribuição constitucional, que é o ensino médio. Sim. Os municípios, eles são responsáveis pelo ensino básico, ensino fundamental. E penso que a gente deve fortalecer Uhum. o ensino fundamental cada vez mais. Vou dar um exemplo aqui da cidade de Criciúma. A cidade de Criciúma, ela, ela tem feito a sua parte. A gente tem gastado 30% do orçamento em educação, Uhum. sendo que o teto é 20%, que é a Sim. Constituição. Então, assim, ó, mas as dificuldades é justamente isso, Uhum. que o federalismo que a gente vive é muito voltado à União e os estados, mas a vida real acontece no município. Aham. Talvez, o Fernando, se a gente mu- mu- municipalizasse a educação. Uhum. Mas para fazer isso, precisa mudar as competências e o Sim. dinheiro ele retornar aos municípios. Acredito que o problema da educação a gente conseguiria resolver algumas coisas. Uhum. Das escolas técnicas, eu não tenho dúvida que a gente precisa avançar, Sim. criar alguns modelos parecidos Uhum. com o SEDUP, até porque o jovem ele precisa se profissionalizar, porque senão ele não vai conseguir entrar no mercado do trabalho. Ele não vai conseguir mudar de vida, a Aham. realidade dele. Ele vai ficar aqueles subempregos, Isso. ganhando um salário mínimo e meio. E isso vai desmotivando, desmotivando, desmotivando. E é onde a gente vai gerando esse misto de revolta e de desesperança. Agora, eu não tenho dúvida de que a educação ela precisa ser, ela precisa no debate político de muita prioridade, né? Aham. Discurso de prioridade. Agora tem que ver qual o modelo de educação que a gente quer também, né? Sim. E muito se discute liberdade de expressão, liberdade de pensamento, mas ao mesmo tempo a gente vê que algumas matrizes políticas elas querem cercear o próprio pensamento, né? Uhum. Eu acho que o jovem hoje já quase não lê. Ué. A gente teve algumas medidas do governo do estado de retirada de livros, mas o jovem não lê. Ele está desmotivado. Sim. Será que isso é essencial? Agora, é claro, a gente tem
uma grade curricular, os professores, os Uhum. servidores, eles devem seguir, né. É. Mas a questão de educação no país é um debate que já se trava Já desde a há época muito tempo, sabe, que o de Joaquim Nabuco, que é é. eu gosto muito, ele já falava no livro dele do abolicionismo, Uhum. só através da educação que a gente vai conseguir combater o preconceito. Tu vê, há 150 anos atrás, Uhum. a gente avançou muito, precisa avançar mais. Mas A gente, no começo da legislatura, na Câmara de Vereadores, a gente teve um debate dos ar-condicionados, do conforto dos alunos. Mas o ensino médio, o Estado tem deixado muito a desejar. Na minha visão, Santa Catarina ela está perdendo a oportunidade sim. de encarar o futuro, Uhum. porque essa evasão escolar do ensino médio, essa falta de oportunidade, isso vai repercutir. Não só a curto prazo, a médio e A longo longo prazo. prazo. A gente vai sacrificar mais uma geração pela ineficiência política. É verdade. E se a gente analisar, né, é uma oportunidade de ouro que a gente tem, porque como está tendo essas mudanças no espectro global, se torna muitas vezes oportunidades, né? A questão agora de chips, semicondutores e aí sucessivamente, hardwares, cada vez mais tecnologia, né? E cada vez mais investimentos sendo necessário nessas áreas, e também pessoas querendo investir nessas áreas, e a gente vai perdendo por causa de situações, vamos dizer assim, banais dentro do cenário e dentro da competência do Estado com E maiúsculo. E outra bandeira tua que você falou, né, a questão da violência. Né? Eu não sei como é que como é que tu vê aí a nossa sociedade, se é uma sociedade violenta, vamos dizer assim, é. Mas a questão da violência, como é que é essa tua bandeira? É. Porque a gente, quando fala em violência, a gente encontra várias linhas, né? Tem a violência doméstica, tem a violência de abuso, tem a violência psicológica, tem uma série de violências hoje que a gente pode se ter o próprio homicídio, o feminicídio e aí sucessivamente. Né? Ah, como é que é essa tua bandeira aí da A violência? minha bandeira da violência é combater a violência intrafamiliar, né? Eu fui advogado do CREAS, Uhum, atendendo as mulheres vítimas de violências, crianças abusadas, os idosos negligenciados. Essa violência primária. Há também a violência das ruas, né? uhum, Esse combate com segurança pública e com. É um tema polêmico a segurança, né? A violência nas ruas, né? aham, Não há também uma fórmula mágica. aham, Hoje a gente também vive o advento das facções criminosas, né? O narco-estado, né? aham, Que muito se fala. Mas o meu objetivo é tratar da violência intrafamiliar, criar nas famílias um ambiente saudável. sim, Porque se tu cria na família um ambiente sem violência, isso repercute na violência nas ruas. Há também um problema das violências esporádicas, né? O uhum, Fernando não é violento, mas ele tá no trânsito, ele comete violência. Se alguém bate o ah, carro dele, é capaz de dar um incidente uhum, maior. Mas há também da criminalidade, né, que tem aumentado. E daí que a gente tem que fazer o debate sério, é, que esse debate da criminalidade não consegue mais se discutir no país, porque ficou muito, ele é polarizado. polarizado. Então, essa questão da violência, a minha bandeira é da violência intrafamiliar. Hoje a gente vê que é um assunto até meio delicado. ah, é poucos assuntos assim que eu tomo total cuidado no trato, vamos dizer assim.
Fora esse, foi o da cannabis aquela vez ali, te lembra, Alisson? Também foi meio. Foi meio Da foi, maconha é polêmico, né? é, Cannabis. que é do tratamento medicinal, né? Sim, Mas a questão da violência, a gente nota que as famílias estão cada vez mais afastadas, os membros, né? E isso eu estou falando de família que tem estrutura, tem né, um certo conforto familiar e aí sucessivamente. Mas também a gente nota que ah, há ah, até por parte da pessoa que é agredida, não tem. O exemplo, o feminicídio. O companheiro vai lá e agride a esposa, ou a companheira, e aí sucessivamente. O que a gente vem notando quando a gente trabalha com dados é porque que tem até uma questão de subnotificação. sim. Não Que é a tem? cifra negra, né? Que não É. chega ao conhecimento das autoridades, né? Aham. A gente sabe do CREAS, o trabalho do Sim. CRAS, quer dizer, o trabalho do CRAS, Traz. que é importante também nessa área. Né? O atendimento psicossocial das pessoas também. É o CRAS, não, acho que é o CAPS, né? Daí existe na rede de proteção, né? A Uhum. saúde, que são os CAPs, que são voltados Aham. para a saúde mental, e dentro da assistência social, que é a estrutura do SUAS, existe o CRAS, que trata ali da base, da Aham. territorialidade, né, do fortalecimento de vínculos, o CREAS, que especificamente da violência, Aham. né, e quando os vínculos eles já estão, né, estremecidos, fragilizados, e a alta complexidade, o centro pop, Uhum. né, as casas de acolhimento. Mas a questão da violência, o país ele sempre foi muito violento desde a sua fundação. Se a gente Assim. for analisar, né, há uma carta quando as capitanias hereditárias aqui no país, lá em meados de 500, e havia, né, o primeiro-ministro da Justiça, Aham. quando veio para cá, era uma reivindicação de que nessa terra não há justiça. As pessoas fazem o que bem Aham. entendem, na força do arbítrio. Então a gente vem dessa cultura de violência. Uhum. É, é uma cultura que está entranhada na sociedade brasileira Sim. e que a gente precisa mudar. É uma Uhum. questão cultural. A violência contra a mulher, ela é muito patente. Tanto é que existe a qualificadora no homicídio que é o feminicídio, né? Sim. O fato da vítima ser mulher, Aham. né? Ela foi morta por o fato de ela ser mulher. Aham. E a violência ela tem aumentado no país, tanto nos governos de direita quanto no governo de esquerda, a gente vê esse aumento. Há também as subnotificações. Sim. Às vezes a reflexão que eu faço é o seguinte: será que hoje eh, a violência parece maior porque a gente notifica ou porque a sociedade está mais violenta? Então é uma reflexão. Uhum. Mas nos anos 90, nos anos 70, a sociedade também era violenta, né? É. Mas que a gente, daí já num ponto de vista um pouco mais particular, né? Ah, se- eu tenho a noção, eu tenho a impressão, né? O achismo, que eu acho que há bem mais crimes. Não, tem, na questão de violência intrafamiliar. Mas aí a subnotificação mata o negócio. É. Sim, a subnotificação ela Uhum. mata, porque a tendência das famílias quando acontece algum tipo de violência é de se esconder em si mesmas, Isso. né? Tanto é, por isso que os crimes de violência sexual contra criança e adolescente, ô Fernando, eles Uhum. são difíceis de detectar. Verdade. É, e geralmente a porta de entrada, né, de descobrir esses fatos são na escola. Uhum. É justamente por isso que a gente precisa criar um ambiente escolar acolhedor e de Uhum. segurança. Mas a subnotificação é. E a violência, ela deixa marcas, porque há um ciclo de violência. A vítima de hoje, ela pode ser o criminoso de amanhã. Verdade. São temas aí que, né, com certeza que o trabalho que a Dude está fazendo contigo também na Câmara de Vereadores para cada vez fortalecer mais esses órgãos,
né? Que eu acho que é importante. A questão, assim, a gente sabe de subnotificação, que o enfrentamento começa desde dentro de casa para fazer a notificação até chegar lá na delegacia, né? Casos já foram já falados sobre isso. E a gente analisa que, vamos dizer assim, a sociedade ela tem muito para construir. Criciúma, vamos dizer assim, ela não é aquele ambiente perfeito como a gente pensa muitas vezes. Quem mora no centro é uma coisa, mas quem está afastado. Eu sempre falo isso na questão do centro e afastado, por causa que a realidade muda muito. É, Não tem. é um contraste, né? Aham. O que eu fico contente é que o nosso governo está comprometido com a Sim, é. segurança pública. O Vaguinho, semana passada, né? Nosso prefeito Vaguinho e o Salésio, eles anunciaram o cercamento digital, Uhum. que é o quê? A instalação de várias câmeras, centenas de câmeras na cidade, Sim. de monitoramento. Isso vai coibir Aham. a violência externa na rua, com o trabalho da Secretaria de Assistência Social, interligada com a Secretaria Uhum. de Educação, com a Dude, com a Giovaninha e com o Uhum. David, secretário de Saúde, eu não tenho dúvida que a violência intrafamiliar ela também vai ser combatida. Olha, eu sou um entusiasta do nosso governo. A cidade ela tem os problemas, Uhum. mas esse governo que foi eleito, que é o governo Vaguinho Salésio, Sim. não tenho dúvida que a gente está de frente para o futuro para resolver Uhum. e não esconder, porque a gente não tem medo do debate. Agora, se tu for analisar o perfil do governo Vaguinho, é um perfil técnico. Sim. E ao mesmo tempo não deixa de ser político, ô Aham. Fernando. É. Tu vê, a Dude na Secretaria de Assistência Social. Uhum. Alguém que tem vivência de mundo, alguém que tem o conhecimento e ao mesmo tempo é política, uma mulher Aham. política. É. A Giovana na Secretaria de Educação. Ela é professora aposentada do município. Uhum. Servidora, trabalhou 30 anos em sala de aula. Ela é política, mas ao mesmo tempo é técnica. No final do ano, a nossa secretária foi lá em Sobral, né, analisar no Ceará, no estado do Ceará, lá na cidade de Sobral, ver alguns exemplos para trazer para a nossa cidade. E o David, que não deixa de ser um secretário político, mas ao Aham. mesmo tempo ele é técnico. Ele é dentista e servidor do município. Eu não tenho dúvida que essas contradições da cidade de Criciúma, elas vão diminuir. Legal. E é essa a minha esperança, né. Uhum. Então, nós já estamos Estamos já chegando no tempo, a 57 minutos. Já chegamos passamos do limite. façamos o limite, Aham. Ah, então, mas assim, o nosso podcast ele tem ele é essa dinâmico, né. extensão e ele é dinâmico, porque ele é importante para isso. Porque automaticamente nós falamos hoje coisas, você falou coisas aqui, que às vezes a pessoa em casa ele não tem noção. Não Não tem tem. noção. Como é que é a estrutura política nos bastidores, como é que é essa questão que tem que ter, né, esse cuidado, essa, toda essa construção que está tendo. Nós temos aí uma atual gestão municipal que está caminhando para uma questão de bem-estar social, né? Ah, nós temos os nossos problemas que são, vamos dizer, quase que crônicos em muitas áreas da nossa sociedade e a preocupação, né, com o futuro. É resolvendo o agora também, mas pensando no amanhã. É, essa questão de futuro. Ah, quero te agradecer muito por essa Eu que te oportunidade. agradeço, Fernando, a Nós, oportunidade. nós vamos fazer outras Outra rodadas aí rodada. que eu acho muito importante, muito interessante. Eu já falei com bastante políticos, mas olha, tu tem uma visão muito legal. Não tem? É uma pessoa instruída, é uma pessoa estudada, capacitada, e que bom que está na política, porque também tem toda essa questão filosófica, essa questão de sociedade também. Né? E as tuas lutas é importante. Né? Não estou fazendo campanha antecipada nem Sim, nada, mas sim, o que não é é isso, eu, até eu não costumo ter, tu sabe disso, eu não costumo ter amarras com ninguém, amarra os polícias, isso é importante. e quem eu tenho que elogiar, eu elogio. Né? Então, Muito Fernando, obrigado. eu quero te agradecer o espaço aqui da Rádio Cidade, Rádio né? Cidade em Dia. A Rádio Cidade em Dia. E o meu sentimento é de gratidão. Não vou pedir desculpa aos ouvintes que por tudo que se fala, né?
agora é público e é Uhum. gravado, né, mas quero agradecer as pessoas que vão ouvir e que façam essa reflexão e esse julgamento, né, Uhum. se o Daniel é merecedor de estar na política ou não, né. Em última instância, quem decide é sempre o povo. Isso. Eu agradeço a oportunidade, como falei, e fico à disposição para debater, até porque eu não tenho medo de debater, Aham. né, de encarar o debate público, Uhum. né. Às vezes, por mais espinhoso que seja, mas a gente tem que falar. E quando eu não me sentir à vontade ou capacitado, eu prefiro silenciar. Um forte abraço para todo mundo aí e uma ótima semana. Obrigado, obrigado, Vitória, obrigado, Alisson, e obrigado você que Nossa. acompanhou a gente aqui em mais um episódio do podcast Visão 2030. É o podcast para você refletir, para você pensar e cada vez mais facilitar e auxiliar a sua vida da melhor forma possível. Seja na área da sustentabilidade, seja na área dos debates sociais atuais que a gente está passando, e até também na questão de política, economia e aí sucessivamente. Muito obrigado. Obrigado.